E o rei pediu, tem mais uma missão para você. Ela não queria ir. No final, foi a Paris, toma uma flechada em Paris e acaba... o exército acaba recuando e ela acaba sendo capturada pelos borgonhões, que vendem ela para a Inglaterra. E na Inglaterra ela é julgada por crimes de fé. Porque eles falaram, bom, você escutou espírito, então você é uma bruxa. E começaram a questioná-la, ela ficou presa com 5 homens na frente da cela dela, que começaram a abusar dela sexualmente, né? Ela tentou se suicidar dentro da cela e acabou por ser queimada viva como bruxa, né? Tem o processo dela, né? Da Inquisição. É muito interessante esse documento porque ela conversa ali, ela tem uma conversa com Deus, né? Com esses espíritos, né? Do porquê tá ali, do porquê que permitiram que ela estivesse ali. E aí entra toda uma lógica de compreensão católica do porquê você tem que passar por isso para mostrar para a humanidade o poder e a força de Deus e a partir disso, né? Essa menina, ela foi morta pela Inquisição e é canonizada quase 200 anos depois. Sim. Né? Você tem estátuas dela. Eu acho que é a única mulher que possui uma estátua como heroína no território europeu. Né? Ela está... E isso na época da Idade Média. Né? A estátua foi feita ali durante a Idade Média. Então, é uma história muito maluca dessa experiência profundamente íntima e de uma convicção sobrenatural. Ou ela tem uma convicção sobrenatural em algo, com 16 anos, ela era analfabeta, quem redigia a carta, ela ditava as cartas e as pessoas escreviam a carta e ela enviava para Carlos VII para falar como é que estavam os combates. Como é que uma menina dessa tem um insight desse e escuta e à frente de um exército lidera e de fato coroa um rei? É uma história... Incrível. Incrível, né? É incrível. Eu acho que quando a gente pensa em Joana Dark, acho que tem 2 principais obras que trazem muito essa história de uma forma muito legal. A primeira é do Mark Twain, que acho que é a mais clássica de todas, né? Esse eu li, é incrível. E pra quem gosta de literatura, sabe quem é Mark Twain, né? Ele é um dos maiores nomes da literatura estadunidense. O cara escreveu Huckleberry Finn, Tom Sawyer e por aí vai. Mas tem outro muito interessante, que ele é bem mais recente, que é da Catherine J. Chen. E ela escreveu o livro também de uma forma muito legal, porque ela traz a perspectiva do fato dela ser uma mulher naquela época, sabe? Tanto é que eu acho que são 2 leituras muito complementares. Porque a do Mark Twain, ele vai explorar mais essa questão da espiritualidade, o processo dela, às vezes, de alucinações que ela tinha. Porque teve um período que ela ficou muito doente, né? E falavam que ela não conseguia sair da cama, ela tinha febres, assim, absurdas. E ela tinha umas visões nesses momentos. Esse outro livro da Catherine, ele é um pouco menos focado nessa parte, mas ele foca muito no processo político dela ser uma mulher. Então é muito interessante, porque mostra ela indo para as batalhas, como ela conseguia fazer com que os soldados na época confiassem nela. Porque se você for pensar, cara, a gente tava falando de uma mulher que tava liderando um exército numa época que a mulher não tinha direito nem a falar direito, sabe? E ela tava na frente, as pessoas respeitavam, seguiam as ordens dela. E mostra também uma questão, o quanto ela foi afastada dessa questão da igreja, porque eles também tinham um pé atrás em relação a ela. Eles usavam ela, essa imagem que tava ganhando muita força, porque o povo via nela como uma heroína. O grande parte do apoio que ela teve veio das cidades que ela passava e as pessoas viam quem ela era, viam a imagem e a força que ela tinha e começavam a apoiar. Só que a Igreja Católica não ia aceitar fácil isso, né? Enquanto ela estava sendo útil por eles lutaram por ela. Inclusive, durante o período da Inquisição, ninguém fez nada para ajudar ela. O próprio Carlos VII não fez nada. Não fez absolutamente porque nada. Ele foi coroado e ele ficou na dele, né? Ele não fez nada. Ou com medo de perder da Inglaterra... Ou ela cumpriu a função dela e acabou usando ela, né? Exatamente. Exatamente. Quando ela não foi útil, eles deixaram ela literalmente para ser queimada viva. Agora, você falou uma coisa interessante, porque se a gente pegar nessa história... na verdade, eu não havia pensado nisso, mas em 3 personagens que a gente vai falar hoje, a gente tem uma passagem de extrema dor ou doença que leva a essa experiência com Deus. E aí...
é importante que a gente entenda que para o cristianismo, ou pelo menos para o cristianismo medieval, a dor é um caminho para alcançar Cristo. Porque, de certa forma, se eu repetir aquilo que Cristo sofreu na cruz, que significa a negação do corpo, né? Eu nego o meu corpo e eu exacerbo o meu espírito. E essa é a raiz, por exemplo, do porquê que as pessoas fazem essas peregrinações de 800 mil quilômetros, 600, 700 quilômetros, como é de Santiago de Compostela. Sim, ou até Por pagar que- promessa Ou em pagar Aparecida. promessa aqui em Aparecida, que é um perigo aquilo. Mas por que as pessoas vão para lá? Por que elas têm que sofrer com os pés cheios de bolhas, o sol, o perigo do trânsito, de ser atropelado? Então, a ideia é de que eu tenho que, pela dor, conseguir exacerbar o meu espírito. Se eu sofrer como Jesus, isso também está na origem daqueles caras que se Autoflagelo. automutilam, autoflagelo, que é um elemento vivo no território europeu até hoje. Sim. Não é uma fé morta. Isso existe, né? E de alguma forma, esse pensamento ele é trazido aqui para a América quando os europeus colonizam a América e estabelecem a ideia de que dor é uma forma de elevação. Então, se você trabalha como um escravo ou escravizado e você sofre, esse é um caminho de evolução, de elevação, né? O seu trabalho, apesar de fazer você sofrer, é um caminho de elevação, né? Mas é interessante como a dor ela está presente nesses caminhos de elevação espiritual. Tanto em Joana d'Arc como Teresa d'Ávila. Ela era uma mulher muito doente, né? Muito doente. Ela ficou doente Sim. e em vários desses momentos ela teve os seus êxtases, né? Em relação a isso. Sim. É incrível, né? Eu acho que é um perfil que, apesar da gente discutir dentro da Igreja Católica, né? Porque são pessoas que têm toda uma importância dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a gente vê isso em outras religiões Sim, também, tá? Sim. com outros personagens, Sim. né? Com outros homens e mulheres, que é essa experiência profunda com Deus, Sim. né?